não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? Conforme eu anunciei, hoje vou tentar explicar por que a literatura é a base de toda a educação superior. Bom, em primeiro lugar, nós temos que lembrar duas contribuições da filosofia antiga a essa discussão, contribuições que se tornaram clássicas e que são lembradas quase sempre. Uma delas é do Platão, que na República expulsa os poetas, os escritores de ficção, da sua república ideal, sob o argumento de que toda arte é uma imitação e de que, como este mundo ele é por si mesmo uma imitação do mundo dos arquétipos ou do mundo das formas puras, então o que eles produzem é uma imitação de uma imitação e, portanto, algo que só pode servir para desorientar as pessoas. Esse argumento é 1000 vezes levantado e comentado, em geral, com uma certa indignação, mas isso só mostra justamente a falta de cultura literária das pessoas, porque o livro da República é inteirinho uma paródia, inteirinho uma sátira. E as pessoas não percebem isso, levam os argumentos assim literalmente a sério e começam a discuti-los como se eles estivessem expressando o problema literalmente. E em segundo lugar, nós temos também duas contribuições de Aristóteles. Por um lado, ele diz que toda arte é uma imitação da natureza, mas na poética ele diz que a tragédia e a comédia não imitam a realidade, mas imitam o possível, não as coisas que aconteceram, mas as que poderiam ter acontecido. Então em tudo isso há evidentemente uma ambiguidade, né? Por um lado, você não pode esquecer que Platão constrói toda aquela sua maravilhosa república só para, no fim, provar que não vai dar certo de jeito nenhum e que se você montar, né, o estado ideal, tudo perfeitinho, tudo arrumadinho, no fim, ele vai se corromper do mesmo modo. E Platão, inclusive, dá o ciclo das etapas da corrupção, que é uma coisa que nós podemos confirmar abundantemente pela experiência histórica. Isso quer dizer que a única parte da República que você pode levar integralmente a sério é a conclusão. O resto, não. O resto é uma invenção irônica. Quanto a Aristóteles, o que ele diz está parecendo contraditório, porque, por um lado, é uma imitação da natureza. A natureza são os fatos reais, e, por outro lado, ele vai dizer que a arte narrativa não imita os fatos acontecidos, mas os fatos que poderiam ter acontecido. Portanto, não é uma imitação da realidade, mas é uma imitação do imaginário. Ora, se é assim, e todos nós sabemos que a literatura de ficção é chamada de ficção justamente por ser ficcional, por ser tudo inventado, que importância pode ter isto? Tá certo? Por que eu devo recomendar tanto isso para as pessoas e fazer mesmo disso a base da educação superior? Bem, nós temos aí duas ordens de motivos. A primeira diz respeito à percepção e a segunda diz respeito à linguagem. E a segunda é uma decorrência da primeira, mas ao mesmo tempo é a mais decisiva. Então, a primeira é o seguinte: toda a experiência que nós temos da realidade se dá dentro de um contínuo ilimitado. Quer dizer, é absolutamente impossível você traçar materialmente todas as conexões de causa, de ocasião, de similaridade que existem em qualquer fato, por insignificante que seja, e todos os outros. Quer dizer, não há limite para o cenário onde as coisas acontecem. Se você vê, por exemplo, sei lá, um fruto que cai da árvore, né, qual é o âmbito, qual é o limite da perspectiva na qual isso acontece? Isso acontece na escala de uma árvore, na escala de um jardim, na escala da cidade inteira, na escala do mundo inteiro.
Quer dizer, o processo que o Ortega y Gasset, inclusive, denomina isso de pensamento dialético. Por exemplo, você tenta conceber o planeta Terra, e o que você faz? Você o concebe como uma bola que está girando no espaço. Eu digo, bom, mas ela não está girando no espaço vazio, ela está num lugar determinado dentro desse espaço, está num lugar determinado dentro do sistema solar. E o sistema solar onde está? E assim por diante, você vai ampliando, isso não termina nunca mais. E todas as nossas percepções são assim. Ora, em contrapartida, a nossa memória funciona isolando, fazendo abstração de determinados aspectos e guardando estes para que você possa se referir a eles novamente. E, se não fosse isso, nós não conseguiríamos pensar em absolutamente nada, nem nos recordar de absolutamente nada, porque para recordar qualquer detalhe nós teríamos que pensar em tudo ao mesmo tempo e seríamos invadidos por uma infinidade de informações que paralisaria o nosso pensamento. Então, desde o início da filosofia se percebeu isto, que esse mecanismo de abstração é essencial para o ser humano. Mas, ao mesmo tempo, a abstração não isola só um objeto determinado, e isso é a coisa importante, o aspecto mais importante da coisa. Ela não isola só o esquema de uma coisa, ou de um fato, ou de um ser, mas ela apreende a forma essencial desse ser. Quer dizer, aquilo que, quando aparecerem outros seres da mesma espécie, terá de se repetir do mesmo modo. Então, através... A abstração é uma limitação, mas, ao mesmo tempo, ela é uma ampliação. Quer dizer, ela recorta, né, um fato, um ser, e recorta o seu objeto, vamos dizer, do cenário horizontal onde ela está, e amplia a sua dimensão vertical, a dimensão da sua universalidade. Então, tudo que o ser humano faz e pensa e compreende é através desses dois mecanismos. Quer dizer, você isola um ser dos outros que o cercam, o ser do seu cenário, da sua atmosfera, do seu meio, tá certo? E pensa nele isoladamente. Mas, ao mesmo tempo que você pensa nele isoladamente, você apreende nele a forma essencial que o conecta a todos os entes da mesma espécie e, portanto, você apreende ali o conceito ou essência daquele ser. Então você aprofundou tremendamente a compreensão. Você não tem nenhum animal que faça isso. Alguma, vamos dizer, abstração fática, os animais fazem, evidentemente, eles conseguem separar uma coisa da outra, senão não conseguiriam se orientar no mundo físico. Mas essa abstração conceptual, chegar a um conceito que possa inclusive ser verbalizado, isso aí nenhum animal faz. Quer dizer, ao definir qualquer coisa que você tenha visto, tá certo? Você está, por um lado, você está recortando, ou seja, está separando, mas por outro lado você está inserindo dentro da ordem dos conceitos, tá certo? E tornando-o, portanto, pensável e cognoscível numa escala de universalidade, né? Qualquer obra de arte narrativa ou poética, ela vai fazer exatamente isso. Ela vai isolar determinados fatos que não sucederam, mas poderiam ter sucedido, e vai mostrá-los independentemente de outros fatos. Quer dizer, o limite do enredo de uma história são os limites do próprio livro onde está escrito, o limite do texto. Quer dizer, termina o texto, terminou os fatos. Não há mais nada ali. Se você pensar, por exemplo, pega a história de Raskolnikov, o que você sabe de Raskolnikov? Só o que está escrito no livro, não tem mais nenhuma informação externa, tá certo? Mesmo que o personagem referido seja um personagem real, que você conhece por outros meios, pela história, tá certo? Só o que está contado dele é o que está ali no livro, o que não está é outro livro, é outra coisa que você não tem muito como você relacionar com aquilo. Se você pegar, por exemplo, sei lá, a biografia de Napoleão por Dmitri Merezhkovsky, que é uma coisa absolutamente notável, você pode distinguir entre o Napoleão histórico e o Napoleão do Dmitri Merezhkovsky, né? Que é diferente de outros Napoleões, por exemplo, Napoleão do Leon Blois ou Napoleão dessa biografia monumental que saiu agora do Andrew Roberts, né? Quer dizer, cada um tem o seu Napoleão, e
esse Napoleão de cada um é composto somente do que está escrito, não tem mais nada. Se você acrescentar alguma coisa, é outro Napoleão. Então, é isso que nos permite pensar o Napoleão, porque se você for pensar no Napoleão real, muito bem, o seu Napoleão só se compõe daquilo que você sabe dele, não se compõe do que eu sei dele, embora você possa assimilar o meu também, tá certo? Então você pode enriquecer a sua imagem de Napoleão usando o que você leu aqui, leu ali, ou o que você me ouviu falar, né? Mas esse sentido que dá uma forma ao que na realidade não teve forma nenhuma, é que permite pensar e aprofundar o seu conhecimento a respeito. Se não fosse isso, para você lembrar qualquer coisa, você teria que lembrar de todas as outras. Tá certo? Então, em tudo você vê a operação deste mecanismo, dessa capacidade de abstração que nós temos. E a obra de arte narrativa, ela tem uma característica que, por um lado, ela isola alguns elementos e, portanto, dá um sentido de forma repetível e forma... Para toda vez que você lê o livro, é o mesmo livro, né? Você lê a história, é a mesma história. Então dá uma forma repetível e, portanto, memorizável, né? Há coisas que, se passassem na realidade, seriam muito mais difusas e muito menos definidas do que estão na história, né? Até que ponto é possível você fazer isso com fatos reais? A resposta é: não é possível. Porque quaisquer fatos reais têm conexões internas e externas sem as quais ele não poderia ter acontecido, e que, por sua vez, também não tem limites. Isso quer dizer que, se você impõe uma forma a um fato, você pode deformá-lo completamente. Então, vai predominar ali o trabalho da sua imaginação e a realidade do fato desaparece. Mas em toda a literatura de ficção você vê uma tensão, ou até certo ponto um equilíbrio, entre a complexidade do real e a forma que aquilo vai adquirir. E é isto que vai distinguir, isso é o principal critério distintivo da boa ou grande ficção, da ficção vulgar. Se você pegar um mau escritor de ficção, uma das duas coisas vai predominar: ou a forma está capenga, ou a forma engole o fato e mata a sua complexidade, a sua riqueza e assim por diante. Todo personagem humano, ele tem, evidentemente, dentro da sua alma e da sua conduta, 1000 componentes diversos, autocontraditórios e que são irredutíveis, vamos dizer, a uma forma simples. Você pode tentar, às vezes, na conversação diária, nós às vezes resumimos o que nós sabemos de uma pessoa com uma palavra: fulano é isso, fulano é aquilo, mas nós sabemos que estamos mentindo, porque ele só é aquilo desde o seu ponto de vista e desde o ponto de vista daquele momento, e não na sua realidade efetiva. No entanto, o esforço da ficção é por abarcar o máximo da complexidade do real dentro de uma forma identificável. Não há nenhuma outra operação no mundo que possa fazer isso, nem mesmo a arte da história, nem mesmo a ciência histórica ou a ciência das biografias. Nada disso pode fazer, mesmo porque, ao escrever uma biografia, você só sabe aquilo que está de algum modo documentado ou que foi narrado por testemunhas, e isto não completa os fatos. Por exemplo, as conjecturas que um personagem fez e que o levaram a decidir tal ou qual coisa e agir de tal ou qual maneira. Nós só conhecemos o produto final do ato ou aquilo que o próprio personagem tiver contado sobre os pensamentos que o levaram a agir de tal ou qual forma. Ou seja, sempre fica faltando, e é por isso mesmo que os historiadores são sempre obrigados a usar recursos da literatura de ficção, ou seja, são obrigados a imaginar. Então, até se você constrói a sua história com base em fatos, documentos e testemunhos reais, até aí você vai proceder como um escritor de ficção, porque não há outro jeito de fazer essas coisas. Mesmo que seja na autobiografia? Mesmo numa autobiografia, ao escrever sua autobiografia, você tem que imaginar muita coisa, porque você não lembra. Então você esquematiza de uma maneira que não corresponde exatamente aos fatos como se passaram, mas ao que
se parece ao máximo com aquilo. Quer dizer, você tenta, quer dizer, ao mesmo tempo, ser fiel aos fatos, mas tenta simplificá-los de modo que eles se tornem narráveis. Você verá, se você imaginar, por exemplo, você saiu de casa para ir lá falar com a namorada, dizer, bom, quanta coisa passou no caminho, né? Quantas coisas ele viu, né? Tudo isso faz parte do acontecimento concreto. Mas ele não pode contar tudo isso, em parte porque ele não lembra, e em parte porque, do ponto de vista dele, não corresponde ao objetivo do que ele está querendo contar. Ora, este objetivo, ele não é determinado pelos fatos, é determinado pela decisão do narrador na hora que está narrando, mesmo que seja a sua própria história. Não é isso? Eu vejo, por exemplo, eu tenho a tendência natural de, ao contar minha história, reforçar os aspectos cômicos ou absurdos da coisa. É uma tendência que eu tenho agora, não que eu tenho na época dos fatos, inclusive fatos que podem ter sido muito tristes, deprimentes. Eu tendo a ver a coisa pelo lado cômico, mas é uma tendência do narrador e não do personagem. É o mesmo Olavo que está lá, mas é o Olavo como narrador, não o Olavo como personagem. Não é isso? Então, o narrador toma várias decisões seletivas, ele vai selecionar determinado aspecto e outro ele vai ter que inventar para colar as partes que estão faltantes, que podem ter sumido da sua memória, não deixou registro. É certo? Então, isso quer dizer que a ficção é uma atividade que acompanha o ser humano em toda a sua compreensão de si mesmo, em toda a sua orientação no mundo. Não há outra maneira de fazer, tá certo? Só que é o seguinte, tem algumas pessoas que se especializaram nisso. E é com elas que nós aprendemos esta arte. Você vê aqui, na arte do romance, por exemplo, que é a forma de ficção mais próxima de nós ainda, né? O romance, ele aparece a partir do século, no fim do século XVII, XVIII, mas só alcança uma perfeição no século XIX, e prossegue dentro do século XX. Então ele está mais próximo de nós do que o gênero trágico, por exemplo, né? Ao qual Aristóteles se refere mais frequentemente. Então, na arte do romance, é absolutamente essencial que tudo se passe de maneira que poderia ter acontecido. As coisas não podem ser absurdas. Tá certo? Quando eu digo absurdas, bom, e se for uma história fantástica, uma história totalmente imaginária, que não pretende ser verdadeira, ainda assim ela tem de ser coerente com os próprios princípios que ela lançou. Então, por exemplo, se o personagem vira lobisomem, bom, ele está virando lobisomem, ele não vai virar um papagaio ou uma minhoca. Não? Ele tem que ter uma consistência que convença o leitor, o ouvinte, de que vale a pena continuar ouvindo aquela história, por algum motivo, tá certo? Mesmo que a história em si seja absurda, ela não pode ser absurda interiormente, ela só pode ser absurda em face do mundo externo. Isso quer dizer, pode ser coisas que no mundo real não acontecem, mas que são coerentes com a própria proposta ficcional inicial. Tá certo? Então, existe um jogo aí muito complexo entre a coesão da narrativa e a verossimilhança dos fatos. Quer dizer, os fatos, para serem verossímeis, eles precisam levar em conta as ambiguidades, as contradições. Não pode ser um tratado de lógica. Nenhum personagem de história foi jamais, vamos dizer, um tipo cuja conduta você possa deduzir a partir de certos princípios. Se você lê Dom Quixote, por exemplo, você diz, bom, Dom Quixote é louco, mas frequentemente ele percebe as coisas com uma acuidade muito maior do que a nossa. Então, ele é meio louco, meio sábio. Onde termina uma coisa, onde termina outra, você não sabe. E é isto que dá realmente o interesse do personagem. Não é isso? Se você traça um personagem mau, por exemplo, quando você lê ali o Dr. Zhivago, existe aquele personagem, o Komarovsky, que ele é um sujeito mau, um carreirista, tá certo? Ele está bem na época do tsarismo, e ele se dá igualmente bem no comunismo, porque ele sabe manejar as pessoas.
E o Komarov está muito interessado, tá certo, em tomar a personagem, a Lara, como sua amante. Eu digo, o Komarov, que é mau, digo, assim, às vezes é mau, mas às vezes é bom. Ele tem algo de bom no amor que ele tem por aquela moça, tá certo? Ele a protege de algum modo, e no fim é ele que salva a Lara e o Dr. Zhivago. Então ele tem uma ambiguidade, ele tem uma tensão, tá certo? O que o torna realmente interessante. Ele não é uma caricatura, tá certo? Quando ao contrário você quer fazer uma sátira, você vai exagerar na simplificação do personagem, né? Se você pegar o personagem de Molière, o avarento, tá certo? Ou pegar ali no Beaumarchais, o Barbeiro de Sevilha, eles são reduzidos aos seus aspectos essenciais justamente para dar um efeito caricatural. Ora, o efeito caricatural é obtido por um distanciamento que você tem ao personagem, quer dizer, um personagem que você não se identifica, você é o contrário dele, não é isso? Então, se o personagem por exemplo, se ele é ridículo, então você o acha ridículo porque você não se acha ridículo, embora você possa às vezes usá-lo como um corretivo da sua própria conduta, mas no personagem cômico você tem uma inversão, né, da sua ligação afetiva com o personagem. Você se distancia dele, e justamente por isso ele parece cômico. Se você introduzisse os outros elementos, né, conflitantes, ele deixaria de ser ridículo, passaria talvez a ser um personagem comovente, tá certo? Que não é o que você quer, tá certo? Então também aí este jogo da simplificação cômica, tá certo? Também tem o seu limite. Você vê que no próprio Dom Quixote existe, por um lado, uma simplificação. Quer dizer, o Dom Quixote, no início, ele é reduzido ao sujeito que leu livros de cavalaria, note bem, numa época em que já não havia a instituição da cavalaria. Você pode lembrar que a cavalaria essa ética de cavalaria foi criada pela igreja para disciplinar moralmente a casta aristocrática, guerreira, que era um bando de bárbaros, brutais, etc, etc. Então a igreja inventa, né, vamos dizer, o personagem da dama, a qual ele vai dedicar todos os seus gestos, os seus sacrifícios, tá certo? E ele vai melhorar moralmente no curso da experiência, tá certo? E você ainda tem hoje, você assiste o filme Excalibur, você vai ver o que era a tal da ética de cavalaria. Não pode esquecer que a cavalaria, o que eles chamam cavalaria porque a arma principal era evidentemente a cavalaria armada, eram os homens com armaduras, espada, lança, machado, porrete, etc, etc. Não havia armas de fogo. Então o poder do Estado se media por um lado pela sua armada, pela sua marinha, e por outro lado pela sua cavalaria, não é isso? E essa casta se forma durante as invasões bárbaras, onde no curso da resistência às invasões bárbaras, algumas pessoas se destacavam e depois a comunidade, em gratidão, lhe dava terras, dinheiro, etc, etc, e eles acabavam formando uma casta governante. Só que isso dura algum tempo, onde surgem primeiro novas armas que eliminam a necessidade dessa casta, quando surgem as armas de fogo. Então o treinamento que o soldado ia ter é completamente diferente desse. E por outro lado, o progresso da arte da navegação cria essas grandes viagens, descobertas, etc, etc, onde você estava em país longínquo, onde não fazia o menor sentido você tentar manter a mesma ética que fundava o equilíbrio da sociedade europeia. Então tudo isso vai corroendo a ética de cavalaria, e chega uma época em que aquilo tudo que era belo, inspirador na época anterior se torna ridículo. Vocês começam a rir daquilo. E justamente nesse momento tem lá esse aristocrata falido, né,
que é o Dom Quixote, e começa a ler essas coisas e ele decide ser um cavaleiro andante numa época em que já não existiam cavaleiros andantes, né? E tudo decorre disso. Então você tem uma simplificação inicial. Ele é reduzido inicialmente à sua loucura. Tá certo? E isso torna cômico. Porém, ao longo da história, ele tem vários lances de uma percepção tão profunda das coisas que você vê, uai, quem tem razão é ele. Não, quer dizer, o louco tem mais razão do que os outros, né? Tanto que ele mesmo diz, o lema dele é louco sim, pero no tonto. Né? Então, eu sou louco, mas não sou idiota. Né? Então, mais ou menos nos termos do Waylon Jennings, né? Eu sempre fui louco, mas foi isso que me preservou da insanidade. Né? Então, nós podemos dizer que o Dom Quixote ele começa com uma proposta cômica, mas ele a aprofunda no sentido dramático. Né? Então, sem essa capacidade de manejar os dados dessa maneira, nós não poderíamos pensar sobre nada. Né? E aí você vê que o elemento principal da arte e da ficção, seja na comédia, seja na tragédia, seja no romance, é sempre este jogo da coerência entre a coerência da forma e a fidelidade à realidade dos fatos. Sempre tem isso, tá certo? E isso tem várias maneiras de você lidar com isso, privilegiando um, privilegiando o outro. Né? Mas nós precisamos disso para pensar. Os historiadores, os sociólogos, até os economistas, eles têm que raciocinar exatamente dessa mesma forma. Se você vê toda a sociologia do Max Weber, é baseada no método que ele chamava o tipo ideal. O que é o tipo ideal? Você pega uma determinada conduta humana e você a separa de todas as outras, sobrando nela só o que é estritamente coerente com os seus princípios. Ora, por isso que chama um tipo ideal, não um tipo real. Quer dizer, por exemplo, o tipo ideal do burguês, que é o sujeito que vive para o lucro. Quer dizer, ninguém vive só para o lucro, o sujeito tem 1000 interesses. Né? Inclusive, vamos dizer, nas relações com a sua família, com a sua amante e tal, ele não vai visar o lucro, ele está visando uma coisa completamente diferente. Né? Mas, se não fizer esse isolamento dos tipos ideais, então significa a variedade humana se torna tão ilimitada que você não tem como pensá-la. Então, você traça vários tipos ideais, sabendo que eles, quando eles se encarnarem na realidade, eles serão muito mais complexos e muito mais ricos do que você está fazendo isso. Então, isso é todo um método. E aí, pessoal, tranquilo? Então, se inscreva no canal, compartilhe, comente, ajude nosso canal. Os links estão na descrição do vídeo. Você pode participar pelo Apoie-se, pela vaquinha. Qualquer forma de ajuda será muito bem-vinda. Pode curtir, comentar e compartilhar também para ajudar nosso canal. Quem quiser seguir a gente nas redes sociais estão todas aí na descrição do vídeo. Muito obrigado, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Tamo junto, forte abraço.